Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso episódio mais que especial de Direito Administrativo. Hoje o papo é sobre tombamento. Sim, aquele instrumento que faz o Estado virar fã de carteirinho de prédio antigo e velho. Declarando o quê, né? Esse aqui ninguém mexe. A gente vai falar como o tombamento protege patrimônio histórico e cultural. E como isso afeta diretamente a vida do cidadão. Deixa eu dar aqui um spoiler, tá? Não é só sobre casarão velho, não. Às vezes é até sobre o churrasquinho do seu bairro, que do nada vira patrimônio imaterial. Então vamos entender sobre esse tema e descobrir se o seu quintal não corre o risco de virar um museu, né? Aproveitando... Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Calma, pessoal, não é o tombo da Carol Conká e nem o tombo de sono nas aulas de Direito Administrativo. Aproveitando, eu quero mandar um abraço mais que especial para o nosso ouvinte número 1, professor Iveson Meirelles, professor de Direito Administrativo da Faculdade Uninta Fortaleza. Mas eu vou falar logo o que é o tombamento, tá? O tombamento nada mais é que um ato administrativo que tem o objetivo de preservar bens esses que têm um determinado valor, seja ele histórico, cultural, artístico, ambiental ou simplesmente paisagístico. E olha que quando a gente fala de bens, podemos incluir desde um casarão colonial que está há décadas na nossa cidade até uma obra de arte. Isso porque o tombamento protege tanto imóveis quanto móveis. E o intuito qual é? O intuito é simples, é garantir que as futuras gerações também possam desfrutar dessas relíquias e entender um pouco da nossa história. Aí você diz assim, beleza, Hiroshi, entendi o que é tombamento, mas qual é a fundamentação legal disso? Aí eu vou lhe dizer que a gente pode começar pela nossa Carta Magna, a nossa Constituição, lá no artigo 216, que define exatamente o que é patrimônio cultural e como ele deve ser protegido. Se ele tem uma proteção, se está lá na nossa Constituição, a gente já nota que é uma verdadeira missão de interesse público, bem aí. Além da Constituição, existe um decreto-lei, o número 25, lá de 1937, que traz todo o processo de tombamento em si. Nele, a gente consegue ver como é que esse bem deve ser registrado nos chamados livros do tombo, separando-os por categorias, sejam eles histórico, arqueológico, artístico, ou paisagístico, né? É chique demais. Até aqui tá tudo muito lindo, um mar de flores. Mas vamos trazer isso para a prática? Vamos supor que você tem uma casa super antiga, uma herança de família, e ela é tombada pelo município. Qual é a primeira coisa que você tem que esquecer nesse momento? É de demolir e construir aquele prédio lindo, aquele monumento arquitetônico, todo espelhado, tecnológico. Esqueça isso. Por que eu estou dizendo para você esquecer? Porque toda alteração na estrutura tem que passar pela aprovação do órgão de patrimônio histórico. Tem mais um detalhe, se você desobedecer, você é multado e ainda tem que restaurar o bem à sua forma original. Então, basicamente, o tombamento impõe algumas limitações de uso em prol do interesse público. E por que isso é importante? Né? Tu imagina bem aí, tu sentadinho aí, talvez dirigindo, voltando para casa no final do dia, tu imagina se o Centro Histórico de Salvador, Ouro Preto, ou até mesmo o Museu do Ipiranga tivessem ido abaixo. Gente, é através dessas construções e obras que entendemos de onde a gente veio, é a nossa evolução, a nossa história. Sem um tombamento, muito dessa história estaria perdida. E tem até mais, além de proteger, o tombamento também valoriza o imóvel. O Estado pode até oferecer incentivos, isenção fiscal, ajuda na restauração, o que acaba até sendo uma troca justa, né? Curiosidade final aqui, antes de passar a palavra para minha amiga Andresa, que vai dar continuidade. Você sabia que não é só imóvel, como eu falei lá no início, que pode ser tombado? Não. Manifestação cultural também. No Brasil, a feijoada, o samba, vamos dizer que são tombados aí. É o que chamamos de bens imateriais e que podem ser registrados pelo IPHAN. O que é o IPHAN? É o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Mas eu vou encerrando por aqui, mas vamos continuar com a Andresa. Toca que é com você, Andresa. Deixa comigo, Hiroshi. E aí, pessoal, tudo bem?
Dando continuidade com o que Hiroshi falou sobre tombamento, vamos desbravar as duas modalidades, o tombamento voluntário e o tombamento compulsório. Imagine que o tombamento voluntário é como uma autoindicação para o Museu da Vida, ou seja, o proprietário do bem decide que ele é tão especial que merece uma proteção extra e pede para que ele seja tombado. Isso pode ser uma boa jogada para preservar a história e, de quebra, aumentar o valor do imóvel. Agora, o tombamento compulsório é como quando seus pais dizem que você não pode sair de casa sem o casaco no frio, ou seja, ele é necessário, mesmo que você não queira. O poder público decide que determinado bem é tão importante que precisa ser protegido, independentemente da vontade do dono. Ambos têm um objetivo comum, que é manter a nossa história viva e garantir que as futuras gerações possam aproveitar esses tesouros culturais. Gente, assim, em resumo, ambos têm o mesmo objetivo, que é manter a nossa história viva e garantir que as futuras gerações possam aproveitar esses tesouros culturais. Porém, no tombamento compulsório, é a vontade do Estado que prevalece, como um técnico que toma a decisão final do jogo. Já no voluntário, quem brilha é você, como o craque do time que escolheu seu próprio caminho. E agora que nós já entendemos as diferenças entre o tombamento voluntário e o compulsório, é hora de mergulharmos nos efeitos desse processo. E para isso, eu vou chamar o meu colega Moisés, que vai nos contar tudo sobre como esse tombamento impacta na vida dos bens e da comunidade. Vamos lá, Moisés, é com você. Olá, gente, meu nome é João Moisés e eu vou explicar para vocês agora sobre os principais efeitos do tombamento. Vamos passo a passo. Primeiro vem a proteção legal. O que é a proteção legal? Os bens tombados eles recebem uma proteção especial que impede a sua destruição, a sua alteração ou a sua degradação, sem a autorização de um órgão competente, é claro. Logo após isso vem a valorização cultural. O que é a valorização cultural? O tombamento ele reconhece a importância histórica ou cultural do bem, promovendo a sua valorização e contribuindo para a preservação da identidade cultural desse bem. Após isso vem os incentivos fiscais. O que é um incentivo fiscal? É quando o bem que recebeu o tombamento ele é isento de impostos ou subsídios para a restauração e manutenção do espaço. Também tem a regulamentação do uso. O que é a regulamentação do uso? O tombamento ele pode impor restrições sobre como o bem pode ser utilizado, garantindo que o seu uso não comprometa a sua integridade. Agora vamos falar sobre os dois últimos, que é a conscientização / educação. Por que eles estão juntos? É muito simples. O processo de tombamento ele pode estimular a conscientização sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e natural. E isso resulta em quê? Em iniciativas educativas, que promovem a proteção do bem. Após isso tem a fiscalização, que é o último efeito. A fiscalização é o órgão responsável pelo tombamento, que ele tem o dever de fiscalizar e conservar o bem, garantindo que as normas da proteção sejam cumpridas. Bom, já entendemos a ideia da palavra tombamento, que tombar significa proteger algo que é importante para a nossa história e cultura, como aquele prédio antigo ou até uma obra de arte. Então, fica a pergunta: como ocorre esse processo? E eu vou explicar para vocês. Primeiro, alguém ou um órgão público, como o IPAM, propõe o tombamento. Aí entra as pessoas especialistas para avaliar se esse bem é mesmo tão valioso que merece essa proteção especial. É tipo uma auditoria cultural. Depois dessa análise, quem tem ligação com o bem, tipo o proprietário, é avisado e pode participar do processo. Pode concordar, questionar, entender melhor. Se tudo der certo, o bem é oficialmente tombado. Isso quer dizer, ele está protegido e qualquer mudança precisa passar por aprovação. Agora, claro, isso levanta algumas dúvidas. Como fica a vida dos donos desses bens? E para isso, a Gisele vai nos explicar um pouco sobre os direitos dos proprietários e como funciona essa parte de compensação.
Olá, pessoal! Vamos começar lembrando o que é tombamento. O tombamento é uma forma de proteger bens que têm valor histórico, cultural ou ambiental. Mas e aí, o que isso significa para você, proprietário? Bom, se o seu imóvel for tombado, você pode ter direito a uma indenização, especialmente se as novas regras te impedirem de usar e explorar o seu bem da forma que gostaria. Interessante, né? Mas e aí, como você pode garantir esse direito? Então, a primeira coisa que deve se realizar é uma avaliação detalhada do seu imóvel. Isso é super importante e indispensável. A avaliação vai te ajudar a entender como as novas restrições podem afetar o valor e o uso do seu bem. Pode ser também uma boa ideia contratar um avaliador profissional e que conheça a legislação de tombamento. Logo após a avaliação, o próximo passo é manter toda a documentação organizada. Registre tudo, isso inclui também a avaliação feita, qualquer mudança que ocorrer no imóvel e até mesmo os serviços de manutenção. Ter tudo documentado vai facilitar a sua vida, especialmente se você decidir solicitar a indenização. O tombamento pode trazer algumas mudanças para os proprietários, mas com o conhecimento certo, você pode garantir seus direitos. Lembre-se de avaliar seu imóvel e manter tudo registrado.